Agora, esse número, esse aumento exacerbado das queimadas, você atribui ao quê? Ou a quem? Eu atribuo à nova administração. Simples assim. Não são eles que falavam tanto? Não são eles que não conseguiam ver a diferença entre as queimadas que já acontecem naturalmente até pela seca e as queimadas que são feitas ali de forma ilícita, ali de forma errada? Eu atribuo a vocês, eu atribuo a falta de fiscalização. Eu atribuo a falta de pessoas, seja do Exército, seja da Polícia Federal, eu atribuo a vocês a culpa. Quem está na nova administração agora? A culpa é da ministra, a culpa é do presidente, a culpa é de toda a cúpula. Simples assim. A cúpula também, a culpa também é dos artistas que tanto gostam de falar da Amazônia, mas fecham os olhos quando as queimadas acontecem, como por exemplo lá no Canadá, né? Que estava deixando lá Nova York, lá parecia foto manipulada, né? Foto manipulada no Photoshop, na Califórnia. Mas cadê esse pessoal? Agora a gente vê todo mundo quietinho. Gente, vamos ser sinceros aqui, muitas das queimadas que acontecem no Brasil acontecem de forma espontânea. A gente tem também muitas secas que passam nesses lugares, mas a gente também tem o pessoal que é safado mesmo, não tem outro nome. Entendeu? A gente tem o pessoal que é safado e muitas vezes o pessoal mais anti-horário coloca esse pessoal ligado ao agro. Sabe Deus por quê que essa raiva que esse povo tem do agro porque acaba ligando esse pessoal ao agro. Sabe por quê, Negão? Só te interrompendo, mas só fazer um adendo no que você está falando, porque para eles a queimada é um tipo de desmatamento que contribui para um plantio futuro. Olha só a cabeça dos caras. É muito absurdo. Isso é coisa de décadas atrás. A Carol tá aqui, ela pode dar antiga, a Carol dá um show aqui se ela for falar sobre isso, entendeu? Mas acaba sendo um problema que é sério, que deveria estar sendo colocado um olho ali, foi colocado no governo Jair Bolsonaro pelo pessoal anti-horário, e agora com a nova administração tá todo mundo, tipo os três macaquinhos, né? Não vejo, não falo, entendeu? Carol, já que ele citou você, é uma prática muito antiga e criminosa, né? De você ter o desmatamento ali incendiando. É uma forma de você limpar a sua área, né? Para fazer um cultivo, mas só que você acaba matando todos os micro-organismos que tem naquele solo. Então, por isso que é uma prática muito antiga, que o estado de São Paulo não acontece mais. Lembra que tinha nos canaviais de São Paulo? Sim, negocinho preto caindo, né? Era punk o negócio, mas não tem mais. Isso não acontece mais aqui. Na Amazônia ainda tem, mas são práticas. Quando é praticado por agricultores, digamos assim, é alguém muito vulnerável, que realmente não tem capital para fazer um preparo do solo ali da forma correta, porque destrói. Então, ou é criminoso, né? Tem também muito criminoso aí no meio aí de desmatamento, querendo fazer a prática ilegal ali, ou seja, gente realmente muito vulnerável. Mas vamos lá, vamos falar de emissões de gás de efeito estufa, já que a gente está falando de Leonardo DiCaprio. Você acredita que eu tinha um pôster na época do Titanic do Leonardo DiCaprio? Você acredita que eu já estive com o Leonardo DiCaprio? Já esteve, né? Gente do céu, se eu souber... E nem dei moral pra ele. Vai por mim. Ai, que... Na mesma ocasião estava o Johnny Depp. Já estava prevendo. Eu já contei essas histórias alguma vez, depois a gente conta em off. Se eu soubesse, não tinha... Mas eu era uma criança, gente, eu tinha 9 anos na época do Titanic. Mas vamos lá. Emissões de gases de efeito estufa. Por que eles batem tanto nessa tecla, né? Principalmente metano. Quem são os principais emissores de gases de efeito estufa? Primeiro é a extração de óleo e gás. Quando você faz a extração, o gás está lá embaixo, né, preso, e você emite na atmosfera e fica centenas de anos ali na atmosfera um gás que estava preso. E não tem o processo de captura de volta, né? Os lixões também estão em segundo lugar como maior emissão. Em terceiro lugar estão as queimadas. Aqui no Brasil, em primeiro lugar as queimadas, porque a gente não tem tanta produção de petróleo, né? Os nossos lixões são relativamente controlados. E a pecuária vem logo em seguida. Só que quando a pecuária tem uma diferença muito importante aí, já que o Negão puxou o assunto do agro, uma diferença muito importante em comparação com o petróleo. Ela tem a captura do gás carbônico. E quanto mais bem tratado aquele pasto, que não é mato, é pasto, é uma planta específica, mais próximo do carbono neutro, ou seja, ela puxa mais, mesmo tanto que ela solta, ou até negativa, né? Ela puxa mais ainda. Então, por isso que a gente fala muito de recuperação daqueles pastos, das áreas degradadas,
queimadas, até o Lula falou sobre isso, só que não se aprofundou muito, é muito importante porque a gente consegue combater. Só que no Brasil, eu até lancei essa semana, viu, Rodolfo, uma campanha que é o agro quer desmatamento zero. O que é isso? É um hot, Eu inventei uma hashtag. O que é isso? Eu inventei uma hashtag aí. É um infoproduto no seu Instagram? Você está lançando? Não, e pior que eu não tô ganhando nada com isso, não. Eu quero pro Brasil mesmo. Hot market, obrigado. Eu chamei os meus amigos do agro mesmo, produtores, gente grande aí, pra gente se unir, porque o desmatamento não é bom pra ninguém, mas principalmente pra nossa indústria que acaba pagando a conta. Com certeza. Né? A gente tem que se unir pra forçar, aí vem, Negão, que você falou, forçar o governo pra colocar exército ali em cima da turma pra controlar esse desmatamento absurdo que a gente tem e as queimadas ilegais, né? Então vamos ver se a turma ouve o meu clamor. Eu acho que vindo de você eles vão ouvir. Se viesse do Felipe Monteiro, não iria mais. Felipe, a Amazônia tem junho com mais queimadas em 16 anos. Esse é o que está aí no nosso GC. É difícil falar desse assunto depois da Carol, né? Vamos lá. Dá até vergonha. Eu já tô aqui, Diego, você já tô aqui fritando o cérebro. O Diego estava anotando. Foi bom, ele está anotando aqui, eu vou chegar por último nessa. Bom, mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, que esse período do ano, naturalmente, é um período que as queimadas aumentam, né? Por conta da diminuição da umidade, né? E a tendência é esse cenário piorar, porque esse ano nós teremos o El Niño de novo, né? Então, o governo tem que se preparar para combater esse fenômeno natural, que é a baixa umidade. Junto a isso, a gente tem também as queimadas realizadas de forma criminosas por várias pessoas, seja para abrir espaço para os pastos, seja para moradia e etc. Né? O problema da Amazônia, eu sempre coloquei que é um problema também de regularização fundiária. Né? Isso poucas pessoas falam. Né? O grande problema é que a terra da Amazônia é uma terra que as pessoas não sabem que é o proprietário da terra. É uma terra fruto de muita grilagem. E quando você não sabe que é o proprietário da terra, o que acontece? Você não consegue fiscalizar, você não consegue controlar. Então, a política ambiental que tem que ser feita de forma eficiente por esse governo, né, é criar uma regularização fundiária dos territórios daquele local ali. Porque tendo a regulação fundiária, você consegue fiscalizar de forma muito mais clara. Sabe quem dizia isso, Pepe? Jair Messias Bolsonaro. Mangabeira Unger, bem antes dele. Tudo ao contrário. Mangabeira Unger falava bem antes dele. Bem antes seu dele. amigo, né? Inclusive, Mangabeira tá bem de amigo, hein? Diego, terra fruto de grilagem. Eu coloquei aqui, até anotei o que o Felipe falou, porque é muito interessante isso também, né? Seja esse desmatamento para aumento de terra, ou seja esse desmatamento para plantação. O caso é que faz 16 anos havia, né? Haviam 16 anos, na verdade, que o Brasil não passava por isso, a Amazônia não tinha um número tão grande de desmatamento. Será que é coincidência pelo novo governo? Retaliação, né, que a Marina Silva falou. Pois é. Rodolfo, é incrível que a gente já pode dizer, com base nesses dados, que o presidente Lula, considerando a série histórica do mês de junho, ele já é o primeiro e o segundo governo que mais desmatou a Amazônia, onde houveram mais queimadas na Amazônia, porque 2007, que é o segundo dado, 16 anos atrás, era também o governo Lula. Nós tivemos o mês de junho, onde nós temos mais seca, onde o clima é muito semelhante, em todos os governos. Mas exatamente, esse foi mais quente. Exatamente. É verdade, é mais quente. O governo petista geralmente é mais quente mesmo. É o vermelho. É o vermelho, exatamente. Isso acontece. Mas isso mostra, mais uma vez, mais uma pauta do nosso dia de hoje aqui, que escancara a hipocrisia do discurso de campanha esquerdista, que escancara a hipocrisia daqueles grupos de artistas que só vão lá para a Amazônia para ficar em resort e quer dizer que é um grande protetor ambiental. E vão de jato. Do próprio Leonardo DiCaprio. Pô, eu sou um grande fã do Leonardo DiCaprio também. Prenda-me se for capaz, é um dos meus filmes favoritos. Mas que também aí, sem as informações corretas e sempre querendo lacrar, como é comum dele e dessa turma aí dos ecoprotetores internacionais, também sempre falando coisa errada sobre o Brasil. Fato é, os governos petistas são os governos menos preocupados com a preservação da floresta amazônica que nós temos. Faz o seguinte, corta pra mim, por favor, Felipe Monteiro. Não é verdade. Nós estávamos precisando disso. Não, peraí. Tudo, exatamente. Estávamos precisando disso. Olha, eu sou um grande... Ela vai fazer.
lá, ela vai fazer lá. Vamos lá, vamos virar o nosso... Aí, por favor. Eu critiquei muito o governo Bolsonaro. Critiquei muito de verdade em muitos pontos. Para mim, passou longe de ser o governo de direita ideal. Mas tudo isso que o PP disse aqui agora há pouco, eu disse, era exatamente o discurso do Bolsonaro a respeito da Amazônia, que foi tão queimado, olha, tão queimado, né? Eu utilizei até o termo que está ocorrendo lá, que foi tão combatido pela esquerda, que dizia que a Amazônia não poderia ser tocada, tinha que ser mantida. E hoje nós vemos que a falta de regulamentação do território da Amazônia é justamente o fruto de todos os problemas que acontecem lá, dentre eles do desmatamento. Também. Não, você tem razão em parte, Diego. Queria só colocar um ponto aqui. Felipe Monteiro. Queria só colocar um ponto aqui que é importante, né? O pico de desmatamento da Amazônia, a floresta amazônica, foi em 2007, né, no governo Lula. Mas ele estava pegando, estava tendo um acréscimo de desmatamento em todos os governos. Chegou o pico em 2007 e ele entregou com o menor pico no final do governo dele, da história também. Essa é a verdade. Que subiu depois e teve um pico com o governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para você falar que a política ambiental do Lula, no Lula 1 e Lula 2, foi equivocada e despreocupada com a floresta amazônica. Foi exatamente não é verdade, não é verdade. Ele reduziu o maior... assim, mas existe um caso aqui, rapidamente, eu só trazer uma informação para vocês. Ontem, no discurso do Lula, ele falou que o antigo presidente, querendo dizer aqui sobre Jair Bolsonaro, né? Ele disse que o ex-presidente não se preocupava com a Amazônia, que por isso que tinha tanto desmatamento, queimadas e tudo mais. E agora? E agora ele vem... E agora os dados mostram que ele cometeu um erro ao falar que o ex-presidente não cuidava da Amazônia, sendo que ele está no governo e está tendo o maior índice em 16 anos. Isso é um fato para todos, para a direita, para a esquerda e para o centrão também. E isso, Felipe, não é só, Rodolfo, o Bolsonaro. O problema é o seguinte, quando eu falo qualquer coisa, eu falo que eu estou defendendo o Lula. Não, a gente não está entendendo que você está defendendo o Lula. Eu acho o seguinte, não dá para você implementar uma política ambiental de forma séria em 6 meses, cara. Não dá. Não dá. É verdade, ele não conseguiu implantar nenhuma política. Não dá. Eu concordo. Assim, o que eu concordo com você e falaria aqui é que a visão do Lula em relação ao norte, à floresta amazônica, é uma visão ultrapassada. Porque realmente, para você fazer com que o povo de lá queira proteger a floresta, você tem que dar instrumento para aquele local se desenvolver. Não é impedir eles de ter desenvolvimento local. Felipe, né? O certo mesmo, é ele parar de encher o saco do agro. Porque o agro, gente, para vocês entenderem o quanto o agro não é esse monstro que o pessoal de esquerda vende aí, de que ele está desmatando, de que ele está acabando com as florestas, de que o pum da vaca vai acabar com tudo. Não, o agro quer vender para a Europa, o agro quer vender para os Estados Unidos, o agro quer vender para a China, o agro quer vender para o planeta todo. E para vender, a cobrança é curta e grossa. Se eu estiver falando uma mentira aqui, Carol me corrija. Você não vende para a França se você não tiver ali com tudo bonitinho de que você tá lá respeitando o meio ambiente, o caramba, você não vende para a Itália, você não vende para Portugal, você não vende para a própria China, você tem que provar não só que o seu produto tem muita qualidade, mas que também ele foi produzido sem afetar o planeta. Olha o tamanho do desafio do agro. Como foi plantado isso, né? Então, o presidente deveria estar ali, ó, abraçado com o agro lado a lado, até para a gente poder vender ainda mais.